Pouco mais de uma semana depois do 8 de janeiro, em que o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto foram invadidos por golpistas bolsonaristas, a gente vai começando a entender o que de fato se passou para que os três prédios, os três poderes, as sedes dos três poderes, fossem invadidos da maneira que foram. No Congresso e no Supremo, a gente já consegue entender um pouco mais do que aconteceu. Mas ainda tem algumas perguntas sem respostas sobre como foi a invasão do Palácio do Planalto. O presidente Lula, na semana passada, ele próprio questionou isso, lembrando, observando que se não havia uma porta quebrada, é de se supor, é presumível que alguém abriu a entrada do palácio para os golpistas. Um assessor que naquele dia estava no Palácio do Planalto aceitou conversar comigo sobre a condição do anonimato, sobre o que ele presenciou naquele dia. Esse assessor viu o batalhão da Guarda Presidencial atuando, viu o conflito da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal com esses militares, viu os erros que foram cometidos ali e vai contar pra gente agora como foi aquele 8 de janeiro por quem testemunhou de perto. Queria primeiro que você me contasse no momento que você chegou no palácio, no prédio principal do palácio, qual foi a cena que você viu e por volta de que horas era? A primeira sensação era de total abandono por parte das forças de segurança. Havia centenas, dezenas, centenas de invasores, todos vestidos com a camiseta da seleção brasileira ou com a bandeira do Brasil em volta do seu pescoço, em volta das costas, e uma quantidade surpreendente. Àquela altura, já por volta ali das 4h15, 4h30 da tarde, pressupunha uma atuação mais incisiva, principalmente de quem deveria guardar a sede do Poder Executivo, A que é quem, o batalhão, cabia esse papel? o batalhão da Guarda Presidencial, que tem uma equipe do choque formada no próprio Palácio para esse tipo de ação. Pelo horário, fica registrado pelo horário que no começo da invasão na Praça dos Três Poderes e a entrada dos invasores, principalmente no Palácio Planalto, não houve uma mobilização necessária, naquele primeiro impacto necessária, primeiro para conter e segundo para tentar expulsá-los num primeiro momento. A gente vê pelas imagens das outras casas, principalmente da Força Policial Legislativa do Senado, o profissionalismo, o engajamento de todos os policiais para defender a casa, exercendo as suas funções. Mas não foi aquilo que eu encontrei no Palácio do Planalto. Existia uma negociação, uma conversa a todo momento, nesse primeiro contato que eu tive, a todo momento, entre os invasores e a pequena força que existia lá de meia dúzia, 7, 8 homens. Não existia comando, não existia orientação, dava a impressão de que existia um completo abandono, ou seja, poderiam fazer o que quisessem. E a partir daquele momento, eu me surpreendi com aquela situação, recuei, para também não ser um alvo em potencial, pela agressividade, pela violência com que esses invasores estavam atuando lá dentro. E esperei a atuação desse batalhão. Conforme o andar, conforme o tempo foi passando, foram chegando outros militares. Esses militares, ora eram do batalhão da Guarda Presidencial, porque estavam vestidos com equipamento para controle, possivelmente com escudos e proteções no ombro, capacetes, mas outras pessoas também transitaram ali que, pelo que eu entendi, eram pessoas que eram
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Mas as pessoas não transitavam ali reprimindo os Não, invasores? em nenhum momento houve repressão. Percebia-se que existia uma certa incoerência nas atitudes, porque uma hora eles conversavam entre eles, mas não tomavam atitudes. Então, não só atitudes de contenção ou de retirada, ou até mesmo de prisão, porque naquele momento você tem o poder de polícia mesmo, você tem que fazer, é a sua função fazer aquilo ali, você precisa atuar. É um patrimônio público, é um patrimônio nosso. E você não via essa atuação sendo executada, você não via uma ação efetiva dessas pessoas. Passado alguns minutos, essas pessoas sumiam, depois retornavam ao local e não tomavam atitudes. Eu não sei se existia algum comando ou existia uma falta de comando que nem eles sabiam o que estavam fazendo ali. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, os minutos foram passando, a quantidade de invasores foi aumentando, próximo a esse pequeno grupo do Batalhão da Guarda Presidencial. Foi quando eles começaram a criar uma sintonia entre o batalhão, entre esses militares e os invasores, solicitando que as Forças Armadas salvassem o país. Os invasores pedindo isso. Então foram à frente deles e eles começaram a entender que aquilo era um pedido. Então assim, eu verifiquei que alguns até baixavam a cabeça, até entendiam que aquilo fosse um pedido, mas não atuavam. Simplesmente ficavam parados. E alguns deles, desse batalhão, iam até a frente, negociando ou conversando com esses invasores, não sei o quê. Acho que a gente precisa entender o que aconteceu, qual foi o comando, quem deu essa ordem para tentar qualquer tipo de negociação. Se é que naquele momento existia negociação com o invasor, enfim. E eles foram se aproximando cada vez mais dessa fronteira, dessa linha que foi se formando, desses policiais, enfim, não deixam de ser policiais, obviamente, né, do batalhão da Guarda Presidencial, que atuavam nessa fronteira de choque, né, para fazer essa contenção, retirada e até as prisões, evitar a depredação do patrimônio, que a gente já acompanhou, já viu que houve. Isso tudo que você me contou agora, você viu no segundo andar do palácio? Exatamente, segundo andar, onde são realizadas as cerimônias. Né? Onde tem o Salão Nobre. Perfeito. Né? Onde ficava boa parte das obras de arte, por exemplo, que eles destruíram, aqueles espelhos, né? As vidraças que foram destruídas. Isso. E ali, naquele momento, você presenciou, por exemplo, o uso de gás lacrimogêneo? Você chegou a Não, em nenhum momento houve o arremesso ou a utilização de qualquer armamento não letal que fosse para dispersão. Seja gás de pimenta, seja o uso de gás lacrimogêneo. Por parte do Batalhão da Guarda Presidencial. Por parte do Batalhão da Guarda Presidencial. O que a gente sentia lá dentro era que a fumaça, o gás proveniente da parte externa, entrava no palácio e deixava um ambiente muito ruim, muito ruim. Muitos soldados, enfim, militares ali começavam a tossir. A gente via a apreensão deles, eles não sabiam o que fazer. Eles estavam de frente, mas não sabiam o que fazer. Muitos, pela expressão, eram muito novos, acho que soldados, né, recrutas, enfim, soldados. E, certo momento, quando a tropa de choque do batalhão da PM de Brasília começou a subir a Praça dos Três Poderes, começou a fazer a dispersão, e eu verifiquei que um helicóptero realizava voos rasantes na praça para fazer a dispersão. Entendi que aquele momento era o momento que a tropa que estava lá dentro ia encurralar ou ia levar para fora e ia fazer a prisão, né? Ia fazer a prisão. Para minha surpresa, não houve nenhum momento, nenhum tipo de ação mais efetiva, tendo em vista que a tropa de choque do batalhão da PM subia e outras forças de segurança também estavam retomando o controle do STF, que dava para a gente ver, da Praça dos Três Poderes, e os invasores, os golpistas, estavam subindo e batendo retirada. Foi quando eu visualizei e ouvi
alguns militares indicando uma saída para que esses invasores pudessem sair do prédio. Militares de novo, do batalhão da Guarda Presidencial. liberar a saída num corredor atrás de uma saída de emergência para que esses invasores fossem liberados, fossem retirados do local. Mas eu entendi que seria uma saída coordenada por eles, totalmente coordenada. E não era uma saída para existir qualquer tipo de prisão ou nada, era uma saída para evacuação, como se eles estivessem em uma situação de emergência lá dentro e fosse liberado um corredor de saída para que esses invasores saíssem do palácio. E aí que vem o X da questão, porque a partir desse momento, da retomada da Praça dos Três Poderes pelo batalhão da Polícia Militar do Choque e a entrada e a subida na rampa, dá para visualizar, esses manifestantes que pediam incessantemente, invasores que pediam incessantemente para o batalhão da Guarda Presidencial acolhê-los, eles começaram a se preocupar, porque havia uma subida do batalhão que eles iriam invadir o Palácio do Planalto, iam retomar o Palácio do Planalto, como retomaram o STF, dava para ver pelas imagens, dava para ver pela própria utilização, se eu não me engano, era do Comando de Operações Táticas da PF, um carro específico, um helicóptero, né? E forças da Polícia Militar também. E eles entrando no Palácio do Planalto, retirando e lançando incessantemente bombas de gás lacrimogêneo lá dentro, bombas de efeito moral, barulho ensurdecedor, e as pessoas começaram a gritar, os invasores a gritar, os golpistas a gritar, pedindo uma saída. O batalhão da Guarda Presidencial não conseguiu mais conter o que estava lá. As pessoas começaram a sentar, começaram a ficar sob efeito da situação ali. E a tropa de choque entra. Quando a tropa de choque entra no palácio, já dá voz de comando para prender, voz de comando de prisão, a todos que tinham invadido o Palácio do Planalto e todos que haviam ficado naquele momento ali. Nesse momento é que que houve aquele conflito entre a Polícia Militar e o Batalhão da Guarda Presidencial do vídeo que a gente exibiu foi na nítido. coluna. Houve quem estava de trás ali, houve um certo conflito entre quem estava entrando e depois quem se aproximou desse grupo, desse batalhão da tropa de choque da PM que estava retomando o Palácio do Planalto. E logo em seguida, esse militar ele se coloca numa posição de comandado pela tropa do batalhão e começa a atuar junto com o batalhão, né? Porque não via, assim, deu para perceber que ele não via saída naquele momento e que talvez fosse o melhor a fazer desde o início era a prisão, era a contenção, prisão e cessão de qualquer depredação do patrimônio que existia lá. Então, a partir daquele momento, a PM entra, dá voz de prisão, mas ainda assim, alguns invasores, por terem sido, no meu entendimento, acolhidos pelo batalhão da Guarda Presidencial e dos militares ali, começaram a questionar essa prisão. Aí a tropa de choque teve que fazer a intervenção necessária, o uso, né, da força necessária para fazer a contenção que é desses invasores. Aquela cena que saiu, acho que no fim de semana, de que uma das golpistas levanta, vai questionar o policial e ele tem que derrubá-la no chão. Tem que derrubá-la no chão, outros também tiveram que derrubá-la. Existiam invasores mais agressivos, violentos, e até que a tropa de choque, o batalhão da Polícia Militar, toma conta da situação, e eu acredito que a partir daquele momento, as pessoas, enfim, os invasores, os golpistas, entenderam que aquilo lá já existia um controle, e que não era mais um controle do batalhão da Guarda Presidencial. Quem passava a controlar a situação era o batalhão de choque da PM Brasília. E ali, de em diante, começaram a rapidamente tomar controle e começam a executar as prisões e a descida direto do Planalto, saindo direto para o ônibus, né? Já algemados. Já algemados, todos eles algemados. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Nas imagens das câmeras de segurança, a gente percebe que os invasores ficaram livremente dentro do palácio por mais de hora, né? A câmera de segurança que mostraram eles carregando o celular, tranquilos, num grau de liberdade dentro do palácio
é muito superior ao que se tem no dia a dia de pessoas que estão lá credenciadas, né? Se eu, como jornalista credenciado que sou no Palácio do Planalto, chegar, ligar meu celular numa tomada do segundo andar, que é um espaço que os jornalistas podem frequentar, e sentar ali, vai vir um segurança e vai me questionar. Como que essas pessoas puderam, na condição de invasores, ter essa liberdade? Não houve aí uma omissão clara da Guarda Presidencial? O Palácio Planalto, desde a chegada, estava completamente abandonado. As funções e os pontos de localização dessa guarda estavam abandonados. A pergunta que fica é: onde eles estavam? Eles estavam junto com a tropa de choque em algum local, eles estavam se preparando, mas enquanto se preparavam para executar a sua ação, o que acontecia dentro do Planalto? As imagens foram claras. Você acabou de narrar. As pessoas se sentiram livres para atuar, coisa que no dia a dia não é comum. Não é comum. E como eu falei, é impossível dos três poderes, das casas dos três poderes ali, o Palácio Planalto tem um batalhão para fazer a sua guarda. Ele é a única das casas que tem uma equipe, um batalhão de centenas de homens preparados, treinados para fazer a sua segurança, não só das instalações, mas a segurança completa. Então, a pergunta que fica é: por que eles não atuaram? E quando viram que podiam atuar, e quando viram que tinham um número suficiente para atuar, não atuaram para fazer a retirada ou fazer a contenção, tentando diminuir os efeitos de patrimônio, e não fizeram a prisão necessária. É impossível assim, você acreditar que o batalhão da Guarda Presidencial, que é o responsável por aquela casa, não atuou conforme a sua função. A pergunta também é: quem estava no comando? Por que o comando não foi firme e não exigiu que se fizesse a prisão e que se fizesse a retirada dos invasores para um local para efetuar os procedimentos necessários? Para mim fica muito claro, ou ocorreu alguma omissão de quem estava atuando lá, por conveniência ou conivência, porque no momento que os invasores cantavam hinos de incentivo às Forças Armadas, eles entendiam que estavam integrados àquele momento. Entendiam que estavam integrados ali e não reagiam. Os militares. Os militares não reagiam. O batalhão da Guarda Presidencial não reagia. Diferentemente do que a gente viu na Câmara e no Senado.